O som das correntes. Piracicaba, ano de 1999. O calor do verão paulista carregava um cheiro de terra úmida e o som distante da água correndo pelo rio. A cidade, conhecida pelo seu ritmo tranquilo e pelo som do caudaloso rio Piracicaba, esconde segredos que poucos ousam mencionar. Em uma noite abafada de outubro, enquanto as cigarras cantavam desesperadamente, algo estranho pairava no ar. Era sexta-feira e o jovem Pedro, um garoto de 17 anos, voltava da casa de seu amigo, Lucas. Eles sempre passavam as noites de sexta jogando cartas e contando histórias assustadoras. O céu estava sem lua, apenas as estrelas esparsas iluminavam o caminho que Pedro seguia até sua casa, na periferia da cidade. Enquanto andava pelas ruas desertas, ele começou a sentir algo que não conseguia explicar, uma sensação de estar sendo observado. Não era só o silêncio da noite, mas um peso que apertava seu peito. Ao passar por uma rua de casas abandonadas, ele ouviu um som estranho, vindo de um dos terrenos baldios, um ruído metálico, como se correntes arrastassem pelo chão. Pedro acelerou o passo, mas o som o seguia, cada vez mais próximo. De repente, algo se moveu rapidamente entre as sombras. Um vulto grande, com olhos brilhantes, surgiu por entre os arbustos. Antes que pudesse correr, ele sentiu uma presença sombria atrás de si e tudo ficou escuro. A maldição despertada. Na manhã seguinte, a cidade acordou inquieta. Uma notícia se espalhava rapidamente. O corpo de Pedro foi encontrado próximo ao rio, em condições terríveis. Seu corpo estava dilacerado de maneira brutal, e as autoridades não conseguiam explicar o que havia causado tamanho estrago. Alguns especulavam um ataque de animais selvagens, talvez algum cão feroz. No entanto, as marcas nos restos de Pedro contavam outra história, uma que ninguém estava disposto a aceitar. No bar da esquina, um grupo de senhores conversava em sussurros. Um deles, seu Geraldo, falava sobre algo que poucas pessoas lembravam, uma velha maldição que rondava Piracicaba. É um lobisomem, dizia ele, olhando ao redor, como se temesse ser ouvido. Meu avô contou histórias de uma criatura que aparecia toda vez que o rio ficava mais agitado, como está agora. A maioria ria dele, mas aqueles que sabiam das antigas lendas mantinham o silêncio. A cidade, aos poucos, mergulhava em um medo silencioso, e cada pessoa se recolhia mais cedo em casa, evitando as ruas à noite. Mas naquela mesma noite, enquanto a chuva começava a cair, um grito horrível ecoou pelas redondezas. O caçador solitário. Diante dos boatos que se espalhavam, um homem desconhecido chegou à cidade. Seu nome era Joaquim, um caçador de criaturas sobrenaturais. Ele era um homem robusto, com cicatrizes no rosto e nos braços, marcas de batalhas que ele travou com seres que a maioria das pessoas preferia acreditar que não existiam. Joaquim sabia que estava enfrentando um lobisomem. A história de Piracicaba não era única para ele. Cidades antigas, cheias de lendas, guardavam segredos como aquele. Joaquim havia rastreado sinais da criatura por semanas, e tudo apontava para o rio Piracicaba. Ele sabia que um lobisomem não era apenas uma fera, mas alguém amaldiçoado. Alguém da cidade estava sofrendo com a transformação, e enquanto a maldição não fosse quebrada, mais pessoas morreriam. Naquela mesma noite, Joaquim começou sua vigília. Ele seguiu as pistas até o local onde Pedro fora atacado. A lua cheia ainda não havia chegado, mas ele sabia que o lobisomem estava perto. O vento carregava o cheiro da fera, e Joaquim preparou suas armadilhas, aguardando pacientemente pelo monstro. A revelação sob a lua. Dias se passaram e o terror só aumentava. Mais 2 mortes aconteceram e o medo consumia os moradores de Piracicaba. Os que podiam deixavam a cidade, enquanto outros se trancavam em suas casas, rezando para que o horror passasse. O mistério sobre quem carregava a maldição do lobisomem permanecia. Joaquim sabia que não havia muito tempo antes da próxima transformação. Numa noite de lua cheia, ele finalmente o encontrou. O lobisomem atacava sem discrição. Uma criatura monstruosa de pelos negros, garras afiadas e olhos vermelhos, completamente dominada pelo instinto de matar. Mas Joaquim estava preparado, com sua espingarda carregada com balas de prata e uma coragem fria. Ele enfrentou a besta na beira-rio, onde o som das águas parecia intensificar a loucura da criatura. No meio da batalha, um lampejo de humanidade surgiu no olhar do lobisomem. Entre uivos e gritos, a fera hesitou por um momento, revelando algo inesperado. Era Lucas, o amigo de Pedro.
Joaquim, surpreso, percebeu que Lucas havia se mantido escondido o tempo todo, sem saber que ele mesmo era o causador dos ataques. Lucas estava preso em uma maldição antiga, que era ligada a seus ancestrais, sem controle sobre sua transformação. Ele não sabia que era o lobisomem que aterrorizava Piracicaba. Ao descobrir a verdade, ele implorou para que o caçador pusesse um fim à sua vida, antes que a fera tomasse o controle mais uma vez. O caçador, com dor no coração, sabia que era a única saída. Com um tiro certeiro, Joaquim libertou Lucas de sua maldição. O corpo do jovem voltou à forma humana, deitado inerte na margem do rio. As águas do Piracicaba, como testemunhas silenciosas, continuaram a fluir, levando consigo o som de uma maldição quebrada. O caçador entrega o corpo para a família, que, para não ter problemas, decidiu se mudar da cidade para bem longe. O caçador avisou a família que se usassem o corpo para uma nova maldição, ele iria atrás de todos, até não sobrar ninguém, e nunca mais aquela família foi vista por lá. E muitos dizem que ainda podem ouvir uivos até hoje pela cidade, quando é noite de lua cheia e o rio está com as águas correntes. Muitos acreditam ser o espírito do lobisomem que permaneceu no local, esperando pela revelação de uma nova fera, um novo receptáculo. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva.